internet, a fronteira final. Essas são as viagens do Cosmos Podcast, uma odisseia espacial em sua missão de exploração e divagação sobre novos mundos para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum brasileiro jamais esteve. Mochileiros e mochileiras, está começando um novo episódio. Eu sou o Felipe Valer, algumas vezes o Felipe, outras o Valer. Depende do meu humor ou o nível de fome. Aqui nós sempre conversamos sobre o universo, tecnologia espacial, mistérios, ufologia e a vida. Se a vida é inteligente ou não vai depender do convidado, mas hoje eu acredito que a gente está bem servido. E agora com vocês, o nosso convidado misterioso e especial, e hoje espacial. Com vocês, o meu, o seu, o nosso, o vosso, The Wells, o caçador de histórias. Acabei de descer da minha nave espacial aqui para conversar contigo. E para começar esse episódio, eu te trago uma citação e também explicar de onde é que surgiu a ideia, da nossa conversa. O erro do etnocentrismo é enxergar o modo de viver de uma sociedade distante no tempo e no espaço, segundo os critérios de representação do próprio observador. E esse episódio foi inspirado no livro escrito em 1968 por Erich von Däniken. E essa primeira pergunta já é o nome do próprio livro e do próprio episódio, que é The Wells. Eram os deuses astronautas? Fez essa pergunta já montando a sua resposta, que o livro dele é todo afirmativo, né? Para mim, não. Os deuses são os deuses e Deus é Deus. E os astronautas são seres humanos. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção, em parte desse livro, como ele menospreza, não é nem menosprezar, mas ele coloca num nível bem abaixo a inteligência dos povos antigos. Umas partes ele os coloca como humanos primitivos, depois ele mistura um pouco com as religiões, dizendo que todas as religiões prometem ajuda e salvação, coisa que é uma que é uma mentira, na verdade. Não é assim, né? Não vamos entrar nesse quesito hoje. Sobre os indícios de radioatividade em vestígios arqueológicos e como isso é uma amostra de que, para que tivesse vestígios de radioatividade nesses lugares, teria que ter tido um encontro extraterrestre. Ele está querendo dizer ali que se não foi o homem que criou a radioatividade, foi alguém de fora. Vou te dizer de novo, não, os deuses não eram astronautas. Aí tem também a questão dos indícios, como tu afirmou, que é aquela ideia, que as experiências dos indivíduos e das sociedades, elas se repetem ao longo da história, seja individualmente ou em formato coletivo. Mas daí, se tu for te apegar aos mitos que esses povos têm, ou tiveram, tu consegue ver uma estrutura semelhante de arquétipos, de referências, de simbologia, esse misticismo comum em vários lugares do mundo. Então não era um fato isolado que só ali aconteceu. Vários povos também tinham essa conexão, essa visão, às vezes, do culto, do que estava acima deles, nos céus. E também tem a questão dessa incompreensão dessa cultura alheia, que sempre foi um grande problema, como tu disse antes, que quando ele escreveu o livro e também criou o documentário, ele tinha uma visão, digamos, bem colonizadora e muitas vezes até racista, porque ele olhava para alguns povos com uma interpretação de que essas pessoas elas não eram capazes de grandes feitos, de ter um avanço tecnológico, que parece que estava sempre presa a uma questão de um estrangeiro que teria que trazer a solução para elas. Muito subjetivo, Mas também que faz pensar na questão dessa determinada essa cultura e essas leis, elas sempre viveram sobre, digamos, uma relação de causa, assim, essas crenças em deuses do céu relacionadas a esses alienígenas do espaço. Um povo superior para ensinar o outro, que nem tu falou, foi algo nesse estilo, É um bom discurso para uma sociedade de controle, É uma ferramenta útil de propaganda. Estava conversando isso antes, Tu eliminar o divino ou transcendente para colocar uma civilização que tu não sabe se existe ou não, porém a partir disso tu consegue ter o controle da sociedade, Não procurar se informar no estudo mesmo, Não em jornal, revista, senão sair pesquisando. É o que sempre falam. Ele fala numa parte ali, eu não me lembro, eu não sei se foi no livro ou foi alguma entrevista dele, que ele comenta da experiência dele
Primeira vez que ele chega nas linhas de Nazca. Ele comenta algo assim, que visto do ar, a faixa de 60 quilômetros de extensão da planície de Nazca deu, pelo menos a mim, a claríssima impressão de um vasto campo de pouso. Abre e fecha aspas. Pelo menos ele disse que deu impressão a ele, né? Que era um campo de pouso. Te pedir um tempinho aqui, uma licença, que eu vou te citar um livro de um historiador, Fernando Silva Santisteban, que ele fala num capítulo aqui sobre a história do Peru antigo, das culturas regionais tempranas. Daí ele comenta aqui sobre a cultura Nazca. Ela teve apogeu 200 a.C., mas ela bate ali em 1200 a.C., vai até os 7 depois de Cristo, mas aí ele comenta aqui uma parte específica sobre as linhas de Nazca. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, e eu já tinha pensado nisso, mas eu nunca tinha encontrado outras pessoas com a mesma dúvida, ou com a mesma crítica, que no documentário eles mostram essas conexões, essa simbologia, esses seres. Ah, parece que ele tá usando uma roupa de astronauta, parece que ele tá num foguete. Ah, olha só, parece que é um astronauta da NASA, uma roupa da NASA. E eu achei engraçado, porque tem várias pessoas que fazem a seguinte afirmação: porra, se os caras vieram de outra galáxia, sei lá, vieram do futuro, milhões de anos-luz, por que eles iam vir pra cá e usar uma porcaria de uma roupa parecida com a da, sei lá, exploração espacial na década de 70, do Projeto Apollo? Os caras teriam que vir pra cá com roupas futurísticas, ou com algum tipo de tecnologia que a gente nem imagina, mas não parecendo o que a gente tem aqui há 40, 50 anos atrás. Não, e também pode perguntar o seguinte, né? Não foram, então, o pessoal da NASA que copiou o que eles viram ali? Seria mais lógico, né? Se uma veio outra. Isso se a gente deixar de lado o metaverso, né? Mas a gente não vai entrar nesse papo, né? No meta-universo aqui. Vamos lá pro Tenet ali. Mas eu vou te ler uns 2 trechinhos aqui, cara. O primeiro que deu a conhecer e descreveu as linhas de Nazca, foi o arqueólogo peruano Toribio Mejía Gespe, no Congresso de Americanistas realizado em Lima em 1939, considerando-as como seques, ou caminhos cerimoniais. Paul Kosok, arqueólogo norte-americano, mostrou especial interesse nos traços sugerindo sua relação com a astronomia, uma espécie de zodíacos andinos, cujas curvas, ângulos e figuras deveriam ter algum tipo de correspondências com os solstícios e do movimento dos astros. Si bien no se puede desestimar su carácter astronómico, particularmente nos inclinamos a pensar que cumplieron la función de seques, patrón muy extendido, frecuente en el antiguo Perú. Fueron estas ciertas líneas que señalaban una demarcación espacial simbólica relacionada con los linajes o con ciertos grupos sociales, con fines de culto y de redistribución de bienes. Posiblemente las líneas y las inmensas figuras de estas pampas representaron una forma de identificación y relación de los miembros de los ayllus o de otros grupos o linajes com seus antepassados míticos. O que ele quis dizer no final? Essa questão das linhas ali, e ali tem vários tipos, né? Tem os mais famosos, que é o macaco, o colibri, tem lá o pássaro com a cabeça pluma, tem um golfinho, né? Um delfim ali e tal. O que ele quer dizer ali? Ele, né? O Fernando Silva Santisteban. São caminhos de agricultura diferenciado entre os tipos de linajes, né? De linhas de cada áudio, né? Que na verdade não tem nada a ver com campos de pouso, né? Só porque são vistos por helicóptero, por avião, não quer dizer que necessariamente eles foram feitos para ser vistos do ar. Ali o lado astronômico do Kosov, ele até tem um lado interessante, que daí tu pode unir com as constelações, né? De ser um espelho do que eles veem no céu. Eu conheci há uns 2, 3 meses um cara que ele era, digamos, guia turístico de astronomia no Chile. E um dos passeios que era mais procurado, enfim, que ele era o expert naquele passeio, eles iam pro meio do deserto, faziam aquela observação noturna e aí contavam as histórias, né? A questão mitológica de como os ancestrais, enfim, os povos olhavam para o céu e entendiam o que estava ali.
E ele me contou que o que a gente vê no resto do mundo, em alguns países, como o que seria o céu. Ah, olha, ali tem um escorpião, ali é a constelação de Sagitário, ali é leão. Lá onde ele estava, para aquela cultura, na região do Atacama, eram outros animais, outros seres que eles observavam no céu. Um pouco relacionado com o que a gente comentou antes, né? Em cada lugar, a cultura ancestral influencia na maneira como tu vê. Então, se nós formos para o Atacama, a gente vai ver alguma coisa que já faz parte da nossa bagagem. Mas eles não. Eles vão ter a interpretação deles. E uma coisa que também me chama a atenção, relacionada um pouco a isso, é que, por exemplo, até 1950... onde começou a ter esse boom sobre informações, avistamentos e tudo que está relacionado a OVNIs ou seres extraterrestres, mais ou menos nessa época começou a ter um certo declínio de fé por toda parte, né? Enquanto que a ciência e o materialismo avançavam, a gente estava começando a migrar ou avançar para um ateísmo universal. E aí eu encontrei duas relações que até eu trago para ti, para poder explicar um pouco para nós, assim, para os ouvintes. Se a gente tem de um lado esse ateísmo universal, mas também a gente tem várias passagens bíblicas que citam ali no documentário, em outros textos, onde, por exemplo, certos apontamentos não poderiam ser interpretados de uma maneira literal. Existe alguma coisa, digamos assim, é uma espécie de metáfora, um conhecimento oculto ali que está camuflado. Que é, por exemplo, nessa passagem. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo, em redor de Eliseu. Reis 2, 6, 17. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Salmos 18, 10. E aí vem essa questão das referências, essa coisa meio pitoresca, alegórica. Muitas vezes escuta isso ou lê e já atrela a uma visão ligada aos OVNIs, né? É interessante isso que tu falou, das metáforas, né? Voltando ao que tu disseste do teu amigo, que era o guia lá no Atacama, no Chile, de que o céu, dependendo do lugar onde tu estás, ele é diferente, né? Falando à noite, nas estrelas, né? E daí fecha bastante com o que a gente estava falando antes das linhas de Nazca, um lado de zodíaco, astronômico, que eles podem ter representado o que eles estavam vendo no céu naquele momento, nas estrelas. Daqui a pouco eles representavam no solo que eles viam no céu como se fosse um espelho, espelhando o que estava ali. Aquilo que a gente estava falando, que eles tenham feito aquilo ali não necessariamente tenha sido feito para ser visto do céu, senão pode ser a representação do que eles viam no céu. E, através disso, utilizado como secas, né? como caminhos. Estou viajando aqui um pouco com essa passagem ali das carruagens de fogo, porque também, se tu utiliza como metáfora de um atardecer naquele momento, com o sol e as nuvens misturadas. Um dia eu mostrei umas fotos que eu tinha tirado de uma tempestade, eu acho que eu cheguei a te mostrar um dia essas fotos, de uma tempestade, de uma guerra no céu que eu vi, né? As imagens que eu via nas nuvens não eram exatamente as que tu via. Vai um pouco de acordo com a metáfora. Eu posso fazer... Nós chegamos à conclusão, em algumas, a gente viu exatamente a mesma coisa, a mesma imagem e tal. Se eu pegasse aquela foto ali e escrevesse em cima ali, eu poderia fazer uma metáfora, podia montar ali uma história. Até porque também em vários relatos históricos sempre se teve uma metáfora para carruagens de fogo estar relacionada a cometas, estrelas cadentes. Não tem como afirmar que, por exemplo, um egípcio, um persa ou uma cultura chavin, um asteca, eles não tivessem uma descrição do que era estrela para eles, do que era uma estrela cadente. Chega a ser meio idiota tu negar isso, né, cara? Chega a ser um pouco egocêntrico demais. Tem uma coisa que é engraçada em tudo que a gente falou e que está relacionado, digamos assim, a principalmente o último século, né? Os últimos 100 anos, que é onde teve esse boom. O modernismo. O modernismo pode ser, mas esse boom sobre avistamentos, enfim, seres extraterrestres. E aí todo mundo relaciona ao livro, né? Eram os deuses astronautas. Nossa, ele foi o primeiro que percebeu, que conectou. E isso é mentira, né? Com um pouco de pesquisa tu vai ver que já em 1919 já existiam publicações, tanto que o Charles Fort lançou o livro chamado O Livro dos Malditos, que já tratava sobre esse assunto. E também tem uma questão engraçada, que em 1947 foi lançado o Fantastic Stories, que tinha um conto com o nome de Son of the Sun, Filho do Sol. E que era a ideia, mais ou menos, de uma mensagem extraterrestre que revelava para a raça humana que uma nave, né, veio do céu
e isso foi logo após uma série de avistamentos, e que ela teria visitado a Terra, e esses, digamos, ocupantes, né, esses viajantes, foram confundidos com deuses, e deixaram para trás, para a humanidade, logo depois da partida, pistas, né, ou mensagens, referências que ficaram espalhadas em construções no Egito, em outros lugares, que hoje representam uma certa simbologia para nós. Essa questão de deuses astronautas e tenha sido o primeiro livro e tal, a gente não pode esquecer, não chegou a ser um século antes, mas com certeza foi no século anterior a ele, é o Júlio Verne, né, cara? Toda a obra dele, por si só, já nega qualquer hipótese que tenha começado com o modernismo, entendeu? Da Terra à Lua, né? Viagem da Terra à Lua. E a própria viagem, 20 mil léguas de viagem submarina, ou viagem ao centro da Terra, que obviamente quem conhece um pouco da obra dele sabe que não existia nada nem perto disso na época que ele escreveu, né? Esse lado de viagem submarina, ele deixa muito, não explícito, mas deixa bastante no imaginário, como se fosse uma viagem espacial. No livro que ele faz da Terra à Lua, cara, eu li isso aí quando eu tinha 11 anos, 12. Mas no que ele fala nesse livro da Terra à Lua, ele não fala de seres extraterrestres. Porém, no 20 mil léguas de viagem submarina, tudo que ele cria ali, ele dá um lado de seres extraterrestres. Inclusive o Capitão Nemo, inclusive o polvo gigantesco. Tem muitos livros e muitos autores que são muito abraçados por interesses ocultos, né, de propaganda que a gente não sabe de onde vem, né? Obviamente por ser ocultos, né? E eu até cito também o próprio H.G. Wells com A Guerra dos Mundos, que foi um livro que mudou a literatura, né? A primeira vez onde a humanidade, o planeta Terra, enfrentava uma ameaça vinda do espaço, uma coisa desconhecida que a gente nunca tinha ouvido falar, e aí começa uma guerra interplanetária. E nisso aí também agora eu lembrei de uma coisa que falaram do seu von Däniken. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome, mas eu vou falar von Däniken, que ele é alemão. Mas eu acho que falta uma trema aqui, alguma coisa. Mas von Däniken. E aí dizem assim, tá, mas por que o von Däniken bombou ou fez a obra dele ser mais famosa do que as anteriores, que já tinham, digamos assim, sedimentado, já tinham criado a base para o que ele colocou na obra dele? Alguns alegam que foi por uma questão de estilo fluente e acessível que ele usou no texto. A gente burra. Nos anteriores era muito técnico, era muito científico. E ele trouxe uma coisa assim, um pouco mais popular, uma coisa mais assim, palatável, para qualquer pessoa entender o que ele estava dizendo. E tanto que ele também colocou no livro... Uma obra um pouco mais amiga da preguiça mental. Perfeito, uma obra amiga da preguiça mental. Tanto que ele ilustra com muitas fotos dos lugares que ele cita no livro, ele mostra a foto para mostrar, olha, foi isso aqui que eu vi lá. Ele não descreve o que ele viu, né, cara? Ele mostra o que ele viu e daí dá o parecer dele. Cara, tem trechos ali que ele nega a imagem, né? Dá pra ver que é um astronauta, porque ele está com capacete, exatamente como o Tom Hanks estava no Apollo 13. E, porra, não pode ter sido ao contrário, de repente. E é o que ele faz bastante nesse livro, né, cara? Umas presepadas, que nem tu falou, os livros que são amigos da preguiça mental, eles são geralmente os mais vendidos. Não eram, mas cada dia mais são os mais vendidos. Mochileiros e mochileiras, infelizmente chegamos ao final deste episódio espacial e pseudo-cult intelectual. E eu deixo para vocês aonde vocês podem escutar todos os episódios do Cosmos e dos outros podcasts que fazem parte da Nerd S.A., a Liga dos Podcasts. Se liga que é no Spotify, na iTunes e no Google Podcasts. E para acompanhar as novidades, é lá no Instagram e agora também no Twitter. Olha só, é no @NerdSAOficial. E se alguém quer saber alguma coisa do que eu ando aprontando, da minha vida pessoal, ou alguma piadinha, se liga que é lá no Instagram, no @FelipeOvaler. The Wells, deixo para ti a palavra final. Vamos encerrar um pouco rápido hoje. Minha nave espacial está partindo, então um abraço, obrigado. Mochileiros e mochileiras, até a próxima!